1 Samuel capítulo 17, eu vou ler a partir do verso 1. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte da banda da Além, os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse-lhe mais o filisteu: hoje eu desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eu quero que você leia comigo o verso de número 9, porque aqui vai estar o cerne da nossa mensagem, nessa oportunidade. Vamos ler juntos? Verso 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos... Maravilha. A passagem bíblica, lógico, ela é conhecidíssima, e quantas vezes eu mesmo já preguei, não só eu, quanto outros irmãos aqui já pregaram. É uma palavra narrativa, ou seja, conta-se aqui uma história, mas nós também já aprendemos que a Bíblia, ela não é um livro de história, embora nós temos dentro da Bíblia a narrativa, a história, mas não é o propósito contar a história. Tudo que aqui está escrito tem um ensino espiritual. E toda vez que nós lemos as histórias, as narrativas, ou seja, poesias também, nós precisamos procurar enxergar a lição espiritual que Deus ele quer nos ensinar. E essa passagem bíblica, dessa peleja, aliás, até cabe falar da guerra entre filisteus e israelitas, era constante. Não só contra filisteus, mas o povo de Deus sempre viveu em constante batalha, em constante guerra, pelejas, que no Primeiro Testamento se nos revela no âmbito físico. Sempre foi uma guerra política travada do mundo físico, nas figuras do povo de Deus, que era Israel, e contra um inimigo do povo de Deus, que sempre estava também representado, às vezes pelos filisteus, outras vezes por amonitas, moabitas, e por aí afora vai. Contudo, nós sabemos que aqui existe uma figura de uma guerra que é constantemente travada no mundo espiritual. Sempre existe a peleja
entre o bem e o mal. Esse dualismo, ele é presente na Bíblia Sagrada. E como eu disse para os irmãos, no Primeiro Testamento, a representação, a figura, a tipologia bíblica entre esses povos citados por mim. Contudo, isso apontava para o mundo espiritual, de uma guerra da qual Paulo, ele fala principalmente em Efésios capítulo 6, a partir aí do verso de número 10, e recomenda-se que nós estejamos preparados e revestidos de toda a couraça de Deus, e segue-se uma lista da couraça, que por enquanto ainda não é o meu propósito. Mas toda guerra, toda peleja, os irmãos vão perceber que está em jogo pessoas, são pessoas, são almas que estão em jogo, e sempre querendo levar em cativeiro, levar preso, fazer com que seja servo. E nós temos aqui, nesta guerra, que está preparada, ainda não está travada, ela está preparada. Do lado de lá nós temos os filisteus, e do lado de cá nós temos os israelitas, com menor número, lógico, sempre foi um menor número, menos preparado, ainda mais quando aparece um representante do inimigo, que o povo israelita observa, olha lá e vê bem o tamanho dele. E os irmãos sabem que o ser humano sempre é levado pela primeira impressão. A primeira impressão é a que fica. Nós temos a tendência de sermos levados por aquilo que este olho, ele está observando. E aí esse olho, ele observa a situação, ele faz análise e manda a mensagem para o cérebro, e isso é tudo maquinado, e de repente nós estamos apavorados diante da situação. Muitas das vezes não é nem nada daquilo que nós estamos enxergando, porém, à primeira vista, nós estamos vendo aquilo e nós estamos assustados. É isso que estava acontecendo com o povo de Israel. A descrição que aparece aqui desse filisteu, para quem gosta de fazer leitura, e na leitura começa a imaginar, porque aqui tem uma descrição perfeita do tamanho, do ombro, da bravura, da preparação desse gigante filisteu, faz a descrição da sua armadura, do tecelão, da ponta da lança, do ferro, do peso, só o peso da lança, do ferro que vai na ponta da lança, só esse peso aqui, descrito, é para meter medo, é para amedrontar mesmo a situação. Mas qual que é o embrolho de tudo? É o verso 9 que nós lemos, em que o filisteu, ele grita para que o povo israelita desse um homem para pelejar com ele. Se aparecesse um homem para pelejar com ele, e este homem o vencesse ali no corpo a corpo, então os filisteus seriam servos de Israel. Contudo, se o Golias filisteu vencesse este homem apresentado pelos israelitas, então os israelitas seriam servos dos filisteus. Olha o embrulho: ser servo, ser escravizado, ser dominado por um outro povo, perder a sua liberdade. No mundo espiritual, é exatamente isto que acontece. E no mundo espiritual, esse gigante, ele representa
Exatamente o diabo. É a representação perfeita do diabo, com a força que ele tem, através do quê? Do pecado. Porque quando o casal estava no jardim do Éden, a serpente não tinha o controle sobre o casal, não tinha poder sobre o casal, até que a serpente conseguiu ludibriar, conseguiu engodar, e fez com que então o casal pecasse. E a partir do momento que pecaram contra Deus, então eles morreram. E a partir daquele momento eles foram lançados fora do jardim, fora da presença de Deus. E agora quem é que domina? Quem é que tem o controle? É o diabo. As pessoas passaram a viver sobre o controle, sobre o domínio do pecado. E já começa pela família ali fora, os dois irmãos, quando se apresentam diante de Deus para um sacrifício, para adoração, e quando um percebe que Deus recebe o primeiro, e ele é preterido, então ele se ira, e ele vai lançar mão do seu próprio irmão, e vai matar o seu irmão. Por que que mata o irmão? Ora, por causa do domínio do pecado. O diabo, por certo, ficava lá no ouvido de Caim: está vendo? O seu irmão foi recebido por Deus. E o diabo não sabia por que que Abel foi recebido na presença de Deus. O diabo sabia. Mas antes que Caim acordasse e buscasse o arrependimento, o diabo se aproveita do poder do pecado existente na vida dele e vai levar a cabo o seu projeto e o seu plano. De manhã nós falamos na IBD exatamente sobre isso. Por que tais coisas estão escritas na Bíblia? Sendo que a Bíblia é a palavra de Deus, e nós temos coisas dentro da Bíblia que elas são difíceis de nós tragarmos, engolirmos, mas nós sabemos que existe o propósito de Deus. Deus, ele está a ensinar, Deus está a nos instruir a respeito dessas situações. Nós deveríamos louvar a Deus, ao invés de ficarmos questionando a Deus, porque determinadas coisas estão escritas, e nós queremos buscar entendimento profundo, teológico, explicações teológicas a respeito de determinados fatos da Bíblia. Nós deveríamos louvar a majestade santa do Deus Criador, por ter deixado aqui, para que hoje nós pudéssemos ler, entender e nos desviar do mal. Então, os irmãos, imaginem a batalha e a guerra na mente de Caim, após ter percebido que ele fora preterido. Mas não é só o diabo que está batalhando pela mente de Caim, Deus também está ali. Tanto é que Deus chega para conversar com Caim, dialogar com Caim, e tudo que Deus pergunta para Caim, Deus não sabia? Deus sabia. Mas na realidade, o que Deus ele deseja é dar a oportunidade para Caim ouvir a sua voz, atender a sua voz, e também se arrepender do pecado e se converter do mal que ele estava a maquinar, ou já tinha executado. Então, depois que havia executado, Deus, antes por certo, já trabalhara com Caim, e agora após a execução, Deus está de novo chamando Caim. Mas Caim, ele não quer dar ouvido para Deus, já não deu ouvido no primeiro momento, quando Deus
trouxe para ele a palavra. Ora, se tu fizeres o bem, não serás também aceito? Basta você fazer o que é certo. Então a fala de Deus na mente de Caim, no coração de Caim, batendo a porta do coração de Caim, para que Caim não fizesse, não executasse o que estava planejando. Mas Caim não dá ouvido para Deus, não ouve Deus, não vai fazer da forma correta, não vai fazer do jeito certo. E aí nós lemos um texto hoje de manhã, de João 8, se eu não me engano, 8,47, quem se lembrar aí pode me ajudar. Quando Jesus disse: vocês não ouvem a minha voz. Por quê? Por que vocês não ouvem a minha voz? Porque vós não sois de Deus. É 8,47 mesmo? Vós não sois de Deus. Quem é de Deus, está escrito no texto, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E este ouvir a palavra de Deus não é se ouvir com esse ouvido, nós explicamos de manhã, porque ouvir a palavra de Deus, todos ouvem. Nós estamos pregando aqui nesta noite, todos estão ouvindo a mesma pregação. Vocês estão ouvindo sempre pregações aqui, vocês sempre estão tendo ensinamentos aqui. Quando não aqui, de outra forma, vocês têm ensinamento, vocês ouvem pregações. E aí o texto, lá de Hebreus capítulo 4, o verso de número 2, vai falar a respeito do povo que estava no deserto, que eles ouviram a pregação, a mesma pregação que nós ouvimos. Qual que é a diferença? Por que eles foram incrédulos? Por que eles não obedeceram? Porque a palavra pregada não estava misturado com a fé naqueles que a ouviram. Por isso não obedeceram, não deram crédito à pregação. Nosso irmão fez a leitura de Romanos 10. Ora, a fé, a pessoa para crer, ela tem que confessar Cristo. Mas como vão confessar se não ouviram? Ou se não ouvirem? E como vão ouvir se não há quem pregue? Ora, mas não saíram as pessoas pregando por todo mundo? Sim, saiu. Saiu pregando, várias pessoas pregando para todos os lados. Mas por que então não deram crédito? Isaías reclamou: quem, Senhor, deu crédito à nossa pregação? Porque a voz deles saíram pregando, anunciando boas novas. Mas por que não ouvem? Aí nesse mesmo texto, porque a fé, ela é pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. E de manhã eu expliquei, baseado lá na primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 2, versículo 43. Eu acho que não é 43. Achem aí, quem teve de manhã aí. Primeiro a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, eu acho. Eu acho que 43 não vai ter numa epístola. Mas 13, verso 13. E ali eu falei para os irmãos sobre o processo de ouvir a pregação. Havendo recebido a palavra, é o primeiro momento, é no ouvido. E recebestes, aí é no coração. É a operação da palavra. É a palavra que tem poder. O que tem poder não é a eloquência do pastor, não é a eloquência do pregador, não, o que tem poder é a palavra que nós pregamos, é a palavra que nós estamos anunciando. Ela é portadora, ela é poderosa na sua essência, ela é poderosa.
Mas para que esta palavra, ela surta o seu efeito poderoso no coração das pessoas, esse coração tem que ter fé. Paulo escreveu nos Efésios capítulo 2, diz: vós sois salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Fé é dom de Deus. A fé é uma dádiva de Deus, que Deus ele dá ao homem, e quando chega a palavra no coração deste homem, que Deus gerou fé, então há explosão, está feito, o milagre acontece, o milagre da salvação acontece, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Isso é extraordinário, irmãos, isso é poderoso. Então, esta guerra que existiu ali, voltando para Caim, e Caim então, não dando ouvido à voz de Deus. Por que não deu ouvido à voz de Deus? Ouviu a voz de Deus? Caim ouviu a voz de Deus? Caim ouviu a voz de Deus tanto quanto ouviu Abel. E mesmo depois, Deus ainda quer corrigir, mas esse homem, esse moço, ele não tem fé no seu coração, porque se esse moço tivesse fé no seu coração, ele teria feito da mesma maneira que Abel fizera, teria sido aceito por Deus da mesma forma que Deus aceitara Abel. Mas esse moço não tem fé no seu coração. O que ele está fazendo, o que ele está praticando, é uma mera, conforme diz o presbítero Valdemir, uma mera religiosidade. Uma mera religiosidade. Religiosidade não transforma a vida de ninguém, não muda a vida de ninguém. O que muda a vida da pessoa é a fé em Cristo Jesus. E como eu disse, fé em Cristo Jesus tem que estar cheio dessa palavra. É esta palavra que opera milagres. O milagre, o maior milagre, que é a transformação da vida de um homem, só pode ser operada por essa palavra. Por essa palavra. Então Caim não ouviu, e depois então mata o seu irmão. Na primeira oportunidade que tem, ele mata, ele executa o seu projeto, embora Deus havia falado com ele. Mas ele é mais tendente à carne, ele é mais tendente à voz, a vozinha que está no ouvido. Quem nunca ouviu ou assistiu um desenho que fica de um lado um anjinho e do lado esquerdo fica o diabinho? Irmãos, é a batalha da mente, não é? É a batalha da mente. Nessa noite, você crê que Deus está falando contigo? Deus está falando contigo? Tu estás aí ouvindo a palavra de Deus? E eu quero que estejas ouvindo a palavra de Deus, porque enquanto nós aqui estamos pregando, está havendo a guerra aí, está havendo uma batalha aí na tua mente, querendo te distrair. Muita coisa acontece dentro do âmbito espiritual de uma reunião como esta, querendo distrair você, querendo levar a tua mente mais longe, quanto mais longe possível, para que você não seja alcançado pelo poder desta palavra, não seja alcançado pelo poder dessa mensagem. E de repente, pode perceber, de repente você pensa lá na sua casa, você pensa lá na sua família, você pensa lá em alguma coisa que ficou em casa. De repente será, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. E você, irmão, da tua mente está sendo numa guerra, num campo de batalha, do jeito que está aqui, exemplificado nesta figura.